O Recarga Pay lançou seu novo rendimento de 106% do CDI. É um baita de um rendimento em comparação à concorrência, mas será que isso é real? E outra, todo investimento tem sua tributação. Será que no final das contas você vai receber o que eles prometem? Para saber isso, investidores, a gente precisa entender como calcular o rendimento do Recarga Pay. E ainda temos um brinde ao final do vídeo, hein? Então vamos lá, pessoal, se você não lembra quanto que é a taxa do CDI, não tem problema, deixa com os irmãos investidores aqui que a gente vai explicar para você. Você vai no Google, digita lá B3. B3, para quem não sabe, é a nossa Bolsa de Valores. Primeiro link que o Google me entrega, olha lá, B3, a Bolsa do Brasil, exatamente. Então você vai clicar ali, ó, B3, porque é o órgão regulador onde você vai ter informação mais confiável. Taxa DI, ó, 26/6, eu tô gravando aqui no dia 27, então ele sempre vai trazer uma data fechada, ou seja, o dia útil anterior, que no caso é dia 26. Taxa DI tá 10,40, né? 10,40 na nossa planilhinha aqui de cálculo, né, investidores? Rentabilidade. Qual é a rentabilidade que o Recarga Pay nos promete? Não é 106? Qual é o saldo que está lá na sua conta para a gente projetar e calcular certinho aqui quanto você vai receber no futuro? Vamos colocar aqui um exemplo de R$1.000? Então você tem R$1.000 lá quando você vai receber de juros nos próximos dias. O CDI é 10,40. A gente precisa fazer o quê? Precisa receber então 106% dos 10,40, não concorda? Quanto que é 106% de 10,40? Não é 100%, ou seja, os 10,40 mais 6%? Pois é, investidores, é isso mesmo. Então, vou fazer aqui, ó, na linha de baixo, ó. E ó, se eu tenho 10,40, eu vou multiplicar pela taxa, mas isso aqui, lembrando que está em percentual, né? Tem um sinal aqui de porcentagem escondido. Então, o que a gente faz? Regrinha aqui de matemática, lembram-se? A gente precisa dividir por 100, 106% dividido por 100, para a gente deixar em fração, tudo certinho. Não dá 1,06 ou 1,06? Vejam lá, eu vou pegar os 10,40, que são atualmente a nossa taxa do CDI, e vou multiplicar pelo 106. A sua taxa equivalente aqui, pessoal, é 11,02. Você vai receber, em teoria, 11,02 ao ano, se você deixar esses R$1.000 parados por 365 dias corridos. Então a gente já tem a nossa taxa, que eu vou aplicar agora sobre os R$1.000 que eu tenho parado lá na conta do Recarga. Taxa atualizada, pode ser? Facilita? Aqui 6% e aqui 100%. Aí agora é matemática financeira e vejam como é fácil. Eu vou pegar o meu valor, R$1.000, certo? A fórmula dos juros compostos, valor inicial vezes a taxa. Lembrando que a nossa taxa atualizada é o quê? É os 11,02. Opa, tem só uma continha aqui antes, ó. É 1 mais a taxa, a elevação, a potenciação, a gente faz pelo sinal do circunflexo. Elevado ao quê? A T de tempo, é o Tzinho lá. Essa é a fórmula dos juros compostos. O valor inicial vezes 1 mais taxa elevado pelo tempo que você quer. Qual o valor inicial? É 1.000. Vamos multiplicar agora por esse cara aqui, ó, 1 mais taxa elevado a tempo. Isso aqui é o que a gente chama de fator. Vou abrir um parênteses aqui para a gente fazer correto. Qual que é a minha taxa, né? Essa aqui, ó, é 11,02. Então pego a taxa aqui e vou fazer o quê? 1 mais a taxa. Essa taxa, lembrando, ela precisa estar já na forma de fração, você precisa ter ela dividida por 100. Se não tá, como é o nosso caso, só tá 11,02, eu vou dividir por 100, ó. O porcento nada mais é do que dividido por 100. Dividir aqui por 100 e vou elevar agora. Tem um grande macete, investidores. Qual que é o tempo dessa taxa? Não é um ano? Exatamente. Isso aqui é se você
fosse deixar parado R$1.000 durante um ano, mas eu não quero calcular o rendimento de um ano completo. Eu quero ensinar para vocês como calcular o quanto você vai receber no dia seguinte. Nessa parte que eu preciso colocar o tempo, eu tenho a taxa que representa o ano. Eu quero essa mesma taxa, só que convertida para um dia. Então, como é que a gente faz isso em matemática financeira? Tempo que eu quero dividido pelo tempo que eu tenho. Quero de um dia. Dividido pelo quê? Pelo tempo que eu tenho. Quanto que eu tenho aqui? Eu não tenho um ano. Só que lembrando, aqui tem outro macete interessante. Um ano, para efeito de cálculo de renda fixa, a gente está falando de dias corridos ou dias úteis. O Recarga Pay, ele é bem claro isso no aplicativo. Eles falam que pagam somente em dias úteis. Então, ele está considerando uma base de dias úteis. Quanto que a gente tem de dias úteis dentro de um ano? São 252 dias úteis que a gente tem em média dentro de um ano de 365 dias. Então vou colocar aqui, ó, 252. Então eu quero um dia e o que eu tenho é uma taxa de 252 dias. E olha lá, você dá o Enter e olha só o que acontece, ó. R$1.042. Quanto que a gente recebeu de juros no dia seguinte? É só a gente fazer. Pego aqui o saldo que eu tinha em conta, menos esse valor já atualizado. A fórmula, lembrando, ela traz tudo, tanto que você tinha, mais os jurinhos que a gente acabou de calcular. Então, se eu deixar R$1.000 hoje no Recarga Pay, amanhã, no dia 28, aqueles R$1.000 que eu deixei ontem, eles terão completados as 24 horas. Eu só vou receber esses jurinhos aqui de 42 centavos que a gente calculou aqui para vocês na prática no dia 29, ou seja, 2 dias úteis depois, porque o Recarga Pay tem essa metodologia. Ah, Lelo, mas cadê a tributação que você falou que tinha? Pois é, investidores, essa é a grande jogada do Recarga Pay. Eles não vão te cobrar nenhum tipo de tributação sobre o valor que você deposita na conta. Não tem IOF, não tem imposto de renda. São as duas tributações que a gente encontra por aí nos investimentos de renda fixa. Então percebam como é vantajoso esse tipo de investimento pelo Recarga Pay. É um banco que vai te pagar consideráveis 106% do CDI para o que você deixar parado lá e sem tributação, ou seja, vocês não concordam comigo que esses 106% são maiores se formos comparar com o CDB? Pois é essa conta que a gente fez para vocês, está aqui na descrição e no card desse vídeo, quanto que equivale 106% se eu fosse pegar um CDB comum, ou seja, com tributação, IOF e imposto de renda. Então, você vai poder baixar essa planilha, colocar lá o valor que está no seu saldo do Recarga e a planilha vai te trazer automaticamente quanto que você tem que receber daqui 2 dias. Lembrando a regrinha das 24 horas. Se vocês querem ter acesso a essa planilha totalmente de graça, escrevam aqui na descrição, eu quero. Ah, mas Lelo, esse 106% mesmo sem tributação, eu vi o vídeo lá que vocês postaram. Poxa, será que realmente paga B? Será que não tem coisa melhor, dado o mesmo risco? Será que eu estou realmente aplicando um negócio interessante? Bom, investidores, vocês estão cada vez mais espertos. Então digitem aqui mais retorno comparador de ativos, ó. Clique aqui no primeiro link. Vamos comparar esse 106 do CDI do Recarga Pay à bolsa. Vamos ver se você bateria os valores aí da bolsa de valores, que é o IBOV. Clica lá. Vamos adicionar mais alguma coisinha aqui interessante. Por exemplo, o Nubank paga 100% do CDI. Vamos colocar Nubank, ó. Nubank, como é que eu faria aqui para simular o retorno da Nubank? Coloco o CDI.
simplesmente ele mesmo, 100% dele é ele mesmo. O que mais que vocês querem comparar? Vamos colocar aqui outro rival, ó. Vamos colocar então, adicionar renda fixa, ó, o C6 Bank, o CDB do C6 Bank, 104. Vamos até aumentar aqui, porque dependendo do quanto você tem investido lá, você vai ter direito até 105% CDI. Vamos colocar ele aqui simulando um CDB com liquidez diária também, que é o mesmo caso do Recarga Pay, né? Você pode sacar quando você quiser. E vamos colocar mais um outro? Vamos colocar então finalmente o equivalente ao Recarga Pay. Tem uma pegadinha aqui mais uma vez. O Recarga Pay não cobra tributação. Esses caras que eu coloquei aqui foram percentuais, né, do CDI, como o 102 e o 105 aqui simulando o C6 Bank, eles cobram lá a tributação, tá? Por isso que a gente pode colocar aqui exatamente assim. Pro caso do Recarga Pay, você não vai ter tributação. Então, qual é a equivalência de taxa a um CDB se tivesse tributação? 137%, a taxa equivalente a um CDB. Vamos até arredondar aqui para menos, para dar até um pouco de vantagem para os competidores. E olha só, essa curva ela ganha de todos os outros ativos que a gente colocou, mas olha só que informação importante. O Recarga bate a bolsa, o índice Bovespa, que é a média das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores, que no período aqui que a gente está analisando, ó, desde 94, desde o Plano Real até hoje, se você tivesse deixado R$1.000 uma aplicação que rendesse 106% sem tributação, você teria hoje 39.575,82% a mais. Baita de um rendimento. Olha só, ele bate 105% CDI, que seria o equivalente ao CDB que a gente encontra no C6 Bank, ganha de lavada do índice Bovespa, que teria rendido para você aí 3.322% a mais. Faz muita diferença vocês alocarem bem seus recursos, né? Como a gente provou aqui. Um percentual de lucro de 39 mil, óbvio, estou falando aqui de um período bem longo, mas se a gente analisar friamente aqui, investidores, é o que vai definir se você vai ser rico ou não. Então, se você gostou desse vídeo, eu recomendo sinceramente que preencha o form que está aqui embaixo. É de graça, pessoal. Você vai conseguir ter acesso a uma consultoria de graça comigo e com o meu irmão, onde a gente vai te ensinar muito mais coisa do que isso para o teu perfil de investidor. A gente vai considerar todos esses pontos. E para encerrar, investidores, o que vocês acharam desse conteúdo? Vocês gostaram? Coloquem em seus comentários suas sugestões aqui e eu vou deixar uma pergunta. Você, depois desse vídeo, está pensando em investir no Recarga Pay, caso você ainda não tenha conta aberta lá? E para você que já tem conta lá, tá gostando da experiência? E olha que legal, agora você consegue projetar quanto que você vai receber. Então ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!